E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Alisson Grandini por aqui. Hoje uma temática muito interessante que o Monstro Supremo vai abordar, que quem é o primeiro da lista de pessoas que ele admira, né? Você sabe que você tem muitas pessoas aí do passado e da atualidade, né, que você se espelha, vê algumas qualidades e coloca em prática, né? Fala muito bem, vibra muito bem com essa pessoa, né? Então hoje o Monstro Supremo ele vai passar o primeiro nome da lista dele, das pessoas que ele é muito fã, que ele se espelha, que ele admira, que ele acha surreal as posturas que ele tem, beleza? Mas antes disso, vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ativa o sininho aí, deixa tudo mais próximo pra gente se comunicar, beleza? Então bora, chamar o Monstro Supremo. Chega aí, monstrão, dá essa aula pra gente aí. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Como é que vocês estão? Beleza? Vocês estão bem? Hoje eu vou falar do primeiro da lista, hein? Do cara mais sinistro que eu acho. Que o cara tem mais... é popular, é um ator de Hollywood. Além disso, é um cara que tem atitudes de realeza, atitudes de um cara gigante, de um cara nobre, né? Hoje é esse cara aí, ó, Keanu Reeves. Vocês conhecem Keanu Reeves? O cara que fez Matrix, fez toda a trilogia de Matrix, fez também Constantine, né? Um dos filmes aí que o mesmo fez. Fez também John Wick. Esse aí é bem brabo, esse aí mata todo mundo, esse cara bem, é só por causa de um cachorro, né? É um cara incrível, assim. É um personagem, assim, muito bravo, né? Muito justo, né? Faz justiça com as próprias mãos aí. E tem outros do passado, outros filmes antigos e tal. Mas o que eu quero falar de verdade é sobre o ator em si, sobre a pessoa, né? Todos nós sabemos aí que a vida de Keanu Reeves relacionada à família é uma ideia muito trágica que aconteceu, né? As pessoas da família dele morreram em acidentes. E aí a gente sempre vê o cara sozinho, né, por aí. Tem muitos vídeos na internet circulando por aí que Keanu Reeves ele cede o lugar dele no metrô, né? Às vezes você vê Keanu Reeves na rua se alimentando ao lado de um morador de rua, às vezes dando dinheiro, às vezes trocando histórias, né? Esse cara é o cara primeiro da lista pelo ser humano que ele é. Nunca conversei, espero um dia conseguir. Acredito que em outras dimensões nós nos conectamos, porque todo monstro supremo vive dentro de pessoas supremas, né? Dentro de pessoas que fazem as outras evoluírem e se preocupam com o que é melhor para elas, né? Então, Keanu Reeves, para mim, é um cara surreal, é um cara que tem atitudes fenomenais. Uma delas, ele tira... Vou contar. Keanu Reeves, ele tirou 2 anos da vida dele morando na rua e se relacionando com moradores de rua para entender o que passa na cabeça dessas pessoas quando o desapego do mundo material acontece. O que essas pessoas buscam? O que acontece com elas? Normalmente uma pessoa que é moradora de rua, dificilmente a gente se interessa, né, em ir atrás deles para saber as coisas, para saber quem são eles, né? Se tiveram vivências ruins, se são simples drogados e etc, né? E aí eu peguei essa postura de Keanu Reeves e apliquei muitas delas. Eu só não consegui morar na rua porque eu ainda não tenho essa... Você precisa ter muita moral, né? Você precisa ser muito bom, muito foda para se desprender de tudo e morar na rua e ter sua experiência de morador de rua, né? Em situação de rua é tudo muito mais difícil, né? O umbral é muito mais próximo. Também prometo para vocês falar muito sobre o umbral, um local que eu tenho fácil acesso,
passeio ali de vez em quando para ver algumas situações. O Monstro Supremo passeia pelo umbral, ele ajuda no que ele pode no umbral, ele tem acesso a todos os meios, né? Todos os planetas, todos os sistemas, ele acessa tudo que ele quiser, porque o monstro ele mora dentro de nós e é o ápice de evolução da dor, da força, de tudo que o ser humano busca para ele, da persistência, da luta com o aprendizado. Simboliza monstro supremo, é aquele eu superior que mora dentro de você. Mas em um outro vídeo eu conto sobre o umbral, beleza? O que eu vou contar nesse vídeo são as experiências semelhantes ao primeiro da minha lista, ao Keanu Reeves. Como eu mencionei antes no vídeo, ele tirou 2 anos da vida dele para aprender com moradores em situação de rua, né? O que se passa pela cabeça deles, as vivências dele, as dores, o que leva uma pessoa à situação de rua, como é que a pessoa começa a situação de rua, o que leva a pessoa a se desprender disso tudo, iniciar do zero ou simplesmente aceitar a moradia de rua mesmo em si, a situação que ele mesmo permitiu para ele mesmo, ou a situação, né? Isso é de vivência. Às vezes a pessoa ela precisa passar por essa experiência para ensinar outras pessoas, ou essa vida ele veio para viver essa situação de rua, para ajudar o equilíbrio da Matrix, né? Isso existe, isso tem. Basta você se desprender e ser um ser desperto, né? Não só querer consumir as coisas dessa dimensão, que é o mundo da carne, é o mundo do físico, é o mundo do tempo do relógio. Fora disso, tempo não existe. Você é co-criador dos seus dias, um melhor que o outro, como se fosse novos sonhos, novas perspectivas, né? Então, uma delas foi quando eu estava dando aula em São Paulo, perto do Ibirapuera, e a minha moto quebrou e eu falei, vou para casa a pé, sozinho. Demorei mais ou menos uma coisa de 4, 5 horas. Né? Nessa caminhada, eu conheci algumas pessoas em situação de rua porque eu os procurei. Né? E teve um dos que me chamou mais atenção. Eu não vou falar o local exatamente que eu estava, mas eu entrei embaixo de uma ponte. Pode ser sim que abriu um portal, né? Vocês vão visualizar a aula de Albert Einstein acontecendo nessa ideia. E a hora que eu entrei debaixo dessa ponte, tinha um morador de rua, bem sujo, desenhando na parede, no pilar, assim, debaixo da ponte. Eu fui me aproximando a ele e iniciamos um papo bem interessante. Esse morador de rua era um ex-professor de faculdade, de Química e Física. E ele estava desenhando uma pirâmide e tendo ideias. E ele tinha acabado de consumir crack. Tinha acabado de fumar uma pedra de crack. Não sei o tamanho, mais ou menos assim. Não era tão pequena não, era mais ou menos. E ele entrou nessa viagem e começou a desenhar no pilar debaixo da ponte. Só que era uma viagem muito surreal que ele estava desenhando ali, que era um sistema de pirâmide tipo Rinodê, tipo Forever Living, tipo Herbalife, sabe? Ele estava desenhando e eu não conhecia nenhum desses sistemas de pirâmide. Depois que eu vi o desenhar e troquei algumas informações com ele, aquilo já começou a se apresentar um pouco mais próximo de mim, né? Então pessoas vinham apresentar Herbalife, pessoas vinham apresentar Forever Living, pessoas vinham apresentar Rinodê, entre outros, né? Junes, várias pessoas vieram apresentar. E eu vi aquilo acontecer na minha frente. E aí você entra no seu estado
de pensamento, se realmente você estava em uma outra dimensão, vendo uma pessoa de uma dimensão diferente, tendo esse acesso e ver a criação de um mapa de pirâmide sendo construído. Interessantíssimo, né? O monstro supremo, ele estava ali, ao lado dele, ajudando ele no que ele precisasse em relação à criatividade que ele resolveu aplicar mediante a um estímulo neural, né, cerebral, pela aceleração, né, dessa energia cerebral devido ao consumo dessa droga. Ele não estava mais em estado normal, né? Ele estava em estado um pouco mais acelerado, né? Então, sinal que ele entrou numa linha do tempo e ele começou a produzir ali na parede um mapa, né? Um organograma, um cronograma de como funciona essa escala de construção de pirâmide, né? Trocamos alguns assuntos ali e ele terminou o desenho dele, aí ele foi acender mais uma pedra de crack e nós estávamos conversando. E nesse ato de ele acender a pedra de crack debaixo dessa ponte, ele começou a falar da vida dele, né? Que ele já foi um professor da USP, que ele tinha um cargo grande dentro da USP, que ele tinha família, esposas, ele resolveu se afastar por causa do vício. Era muita dor ver a família dele tentando ajudar e não conseguindo. E o monstro supremo dentro dele tentando fazer com que as coisas evoluam, fazer com que as coisas sigam em frente. Ele foi vencido por uma dimensão inferior, né? Em outros vídeos prometo falar sobre as situações umbralinas que os seres humanos entram. Eles entram e saem mediante aos consumos de coisas da dimensão que são oferecidas. Desde drogas, sexo, promiscuidade, pensamentos ruins contra outra pessoa, preconceito. Tudo isso é uma situação que te leva a outra situação dimensional. Lembra que eu falei para vocês que vocês são várias pessoas ao mesmo tempo? Mediante as coisas que você faz, aos rituais que você executa no seu dia, você modifica o teu eu. E aí, normalmente, você modificando muito, você cria-se os seus obsessores. E os seus obsessores que você criou viram mochila. E aí você os carrega por onde você vai. Você é um alcoólatra? Vai na bagagem? Você é um drogado? Gosta de fumar, cheirar, gosta de fazer tudo? Vai pra mala. Todos os costumes que você costuma a fazer nas dimensões vão para sua mala e você as carrega com você. Até você dar liberdade para o monstro supremo aparecer e fazer com que você entenda que a melhor ideia é você ir em direção à sua escala evolutiva. Essa ideia toda eu peguei de Ken Reeves, o cara que eu mais admiro como ator, como empresário, como pessoa. Essa história que eu contei para vocês é uma das que o monstro supremo viveu. E uma vez que o monstro supremo ele ressurge das cinzas como se fosse uma fênix dentro de você, você nunca mais volta para a estaca zero que você voltou. Você pode ter acessos novamente aos seus inferiores, porque você são várias versões. A hora que você começa a acender o seu despertar espiritual, você nunca mais retorna. Porque uma vez que o seu grau de intelecto é evoluído, você evolui junto com ele. E você só vai na sua escala evolutiva. O céu é o limite para você. O universo é o limite para você. A escuridão absoluta não tem limite para você. Você concria tudo o que você quiser. Então,
Escute o Monstro Supremo todas as vezes que você puder, para fazer com que ele ajude no despertar do monstro que vive dentro de você, aprendendo a lidar com seus medos e receios, vencendo todos eles, produzindo o melhor para você mesmo e seguindo em sua escala evolutiva, para nunca mais voltar.